e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. CBN Esportes dessa quarta-feira, 5 de novembro de 2025, no ar. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E trazendo os primeiros destaques dessa quarta-feira, começamos falando de Copa do Brasil. O Palmeiras está na final da edição feminina 2025. Em noite inspirada no estádio Moisés Lucarelli, o Palmeiras venceu o São Paulo por 4-0 e garantiu a vaga na decisão. Brena e Ingrid com Y, Andressinha e Paty Maldaner marcaram os gols da classificação palmeirense. As palestrinas encaram a Ferroviária na final. As grenás venceram o Bahia por 2-0. A decisão provavelmente será confirmada pela CBF no dia 19 de novembro. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma excelente quarta-feira pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Ontem teve uma reunião do Conselho da Ponte Preta e o projeto de reformulação do estádio Moisés Lucarelli foi apresentado. A Ponte tem um investidor, mas segundo o comunicado divulgado para a imprensa, a empresa vai aguardar todos os processos internos da Macaca e que estão previstos no estatuto do clube para dar andamento no grande projeto que foi apresentado. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais e também para quem está no YouTube vai poder ver fotos que foram apresentadas dessa reformulação no Majestoso. Liga dos Campeões, 9 jogos abriram a quarta rodada da Champions ontem à tarde. 2 clássicos chamaram atenção. Na França, o Bayern de Munique derrotou o PSG por 2-1. Os alemães seguem com 100% de aproveitamento. E na Inglaterra, o Liverpool venceu o Real Madrid por 1-0. Aliás, nosso José Neves disse que esse resultado passa pelo namoro de Virgínia com Vini Júnior, né? A pé fria Virgínia. Destaque para Manchester City hoje, entre os jogos que fecham a rodada, que pega o Borussia Dortmund. Eles se enfrentam às 5 horas da tarde na Inglaterra. E agora o destaque do futebol paulista, Guilherme Pradella. Na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Cícero de Souza Marques. O time terá os retornos de Ranielli, Martínez e Breno Bidon, mas Hugo Souza é desfalque. Às 9h30 da noite, o São Paulo pega o Flamengo na Vila Belmiro. Cédric, Mike e Luciano retornam para a lista de relacionados. Na quinta-feira, é a vez do líder Palmeiras encarar o Santos. O jogo será às 9h30 da noite no Allianz Parque. O Verdão busca se manter na liderança da competição. Já o Peixe quer se afastar da zona de rebaixamento e não poderá contar com Neymar, que deve ser poupado do duelo. Obrigado, Dai. As meninas do basquete Campinas podem garantir vaga na semifinal do Campeonato Paulista. As campineiras recebem o São José hoje, às 7 da noite, no Ginásio Tênis Clube. Se vencer, abre 2-0 na série menor de 3, carimba a vaga. Se perder, o terceiro jogo será no sábado novamente em Campinas. Guarani movimentando o mercado da bola. O destaque do Bugre é com você, Antônio Lupe. O Bugre já de olho em 2026. Depois de acertar com 3 jogadores, ainda não de forma oficial, mais 2 atletas estão no radar do departamento de futebol do Alviverde. Goleiro experiente, 40 anos, Fernando Miguel é um dos alvos, assim como o meio-campista Pavani, que está disputando a Série B com o Remo, também são alvos do Bugre.
NBB, o Minas venceu o SESI Franca Basquete por 86-70 ontem na Arena UniBH em Belo Horizonte pela competição 2025-2026. O jogo que reeditou a final da temporada passada, a vitória foi a sexta da equipe mineira na competição em 6 jogos. Já o Franca conheceu a segunda derrota em 6 partidas. E agora o destaque de Fábio Chaib, sempre atento aos jogos do Campeonato Brasileiro e outros assuntos. Tudo bem, Fabião? Bom dia. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Hoje, além dos jogos dos paulistas, a 32ª rodada do Brasileirão reserva mais 5 partidas. Jogo importante para o Santos, hein? Tem Vitória e Internacional no Barradão, 7 horas da noite. 7 horas da noite também tem duelo do Lanterna Esporte contra o vice-lanterna Juventude. Às 7h30, no Rio de Janeiro, tem o clássico entre Botafogo e Vasco da Gama. Às 8 horas, o Atlético Mineiro recebe o Bahia. E um jogo muito importante também, às 8 horas da noite, na Arena do Grêmio. O Grêmio, buscando a Libertadores ainda, recebe o Cruzeiro, terceiro colocado, que tenta uma vitória para ficar apenas 2 pontos de diferença para o líder Palmeiras. Boa, Fábio Chaib. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Interessante essa movimentação do Guarani, né? Ainda em 2025, lógico que a temporada já vai começar em janeiro. E o Guarani tem aí Campeonato Paulista, Série C, Copa do Brasil, provavelmente, né? E nomes importantes, nomes pesados, nomes até acima da Série C, que é o anseio do Guarani em conquistar o acesso. Se der certo, estes nomes que estão sendo ventilados e praticamente acertados, pelo menos antes da temporada, eu vejo como um acerto da diretoria bugrina. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Fique à vontade para participar e interagir através do nosso WhatsApp 991869070. Mande seu nome, seu bairro, sua cidade. Fique à vontade. 991869070. CBN Esportes está no ar com trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samela Type. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:15. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Mário Quintino está na área com informações do trânsito em Campinas. Tudo bem, Mário? Bom dia. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central. Quem segue na Senador Saraiva diminui a velocidade já na saída da Orozimbo até a chegada para Benjamin Constant. Atenção ali pelo trecho, principalmente na pista da direita. Então, para quem vai acessar a Benjamin Constant. Na Benjamin Constant, movimentação maior na região do Mercado Municipal, também passagem já pela Senador Saraiva. E falando também da Francisco Glicério, a movimentação é maior nesse momento, já na chegada para a Avenida Doutor Moraes Salles. Quem utiliza a Via Expressa Valdemar Pascoal, por enquanto faz bom caminho, tanto em direção do Bosque, quanto no sentido contrário, em direção do Mário Gatti e também da Avenida Prestes Maia. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Agora. Bom dia para você. Amanhã CBN. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Qualidade que você já conhece. Atendemos CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 19 minutos, CBN Esportes, com as participações aqui no nosso WhatsApp, aos amigos... Calma aí. Vamos com calma. Vou soltar a voz no domingo em Jundiaí, fica o convite aqui, ó, é o Mauro Lins. Ah, Mauro Lins. Pergunta, fala pra ele passar o endereço certinho que eu vou. Bom dia, Maurício de Campinas, até entendo o Carlão, referente aos mais cascudos, mas se não vestir a camisa, de nada adianta. Sim. Manda aqui o nosso ouvinte, o Maurício. Verdade. Amigos, o que vocês acharam das declarações de Oswaldo Oliveira e Emerson Leão ontem? Achei lamentável, Rogério. Assim como você, Rogério, achei lamentável. Triste. E assim, cara, primeiro, parabenizar a postura do Ancelotti, né? Que é um lorde, né? Um cara que você vê a postura diante de tamanha deselegância desses dinossauros do futebol, ele manteve a compostura como tem que ser. E eu achei extremamente lamentável. Interessante que os dois, né, o Emerson Leão e o Oswaldo Oliveira, já trabalharam no exterior, né? E eu tenho certeza que eles não gostariam deste tratamento, né? E o Ancelotti realmente foi um lorde, um momento constrangedor, o próprio olhar do Ancelotti, né, Júlio? Né, vendo acho que ele pensava, eu não acredito que eu estou acompanhando isso, né? Mas realmente lamentável a postura do Oswaldo, que sempre foi um cara muito educado no mundo do futebol. O Emerson Leão já um pouco mais controverso, porém um cara de muita estrela, né? De um currículo invejável, mas a postura dos dois, lamentável. Se o Ancelotti quisesse, Lupe, se dar um troco, era só ele falar assim, ó, meus camaradas, eu sei que vocês venceram títulos relevantes aí, ó, no Brasil, mas junta aí o currículo dos dois e vem pro meu currículo. Mas não é do perfil do Ancelotti, né? A gente tá conhecendo um pouco mais a fundo. Mas ele é um lorde. E ele, assim, só ouviu, e sabe aquela risada que ele deu, aquela risada de... Sabe quando você tem vergonha? Constrangimento. Constrangimento. E tinha treinador que tá trabalhando hoje em clube de Série A aplaudindo, hein? Aplaudindo. Tinha que estar preocupado com o clube dele, não em aplaudir essas declarações infelizes. E outra coisa, hein? Esse encontro de treinadores ontem, essas declarações, elas foram destaques, né? Mas tem um trecho da participação do Fernando Diniz, eu vou trazer pro lado bom, quando ele vai a fundo explicar o problema dos treinadores e do futebol brasileiro. E aí ele dá uma aula, porque o Fernando Diniz, ele também é formado nessa questão de psicologia do esporte e tudo mais. Cara, ele deu uma aula, é porque a gente só viu a parte ruim desse encontro de treinadores. Mas ele falando que o problema dos jogadores, ele vai além de desempenho, é um problema cultural e social da maioria dos atletas. E isso hoje interfere também na formação, não só como atleta, mas na formação como ser humano, como homem. Então, acho que quem quiser acompanhar, é só pesquisar. Esse encontro foi ao vivo, né, no YouTube. Pega a fala do Fernando Diniz. Ele tem algumas situações que eu não concordo, principalmente comportamento dentro de campo, mas assim, é um cara extremamente inteligente e foi muito bem nas palavras quando o microfone caiu na mão de um cara que sabe o que fala. Quem tentou contornar, né, Júlio, ontem, depois das falas também, que foram até agressivas para o Ancelotti, foi o Alfredo Sampaio, né, que é diretor
dessa Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, né? Ontem foi um segundo fórum de treinadores de futebol lá na sede da CBF. A CBF cedeu o espaço também, chamaram o Ancelotti para prestar uma homenagem para ele, mas depois a coisa desandou e o Alfredo Sampaio, que é diretor, né? Essa federação é presidida pelo Wagner Mancini, técnico do Bragantino. O Alfredo Sampaio pegou a palavra ontem para repudiar veementemente, né, a situação, até citou um desequilíbrio do Oswaldo Oliveira também, e não concordo em nada com isso, e vê esses futuros encontros aí até ameaçado por causa dessa conduta, no caso do Oswaldo Oliveira e do Emerson Leão ontem à tarde, né? Eu acho que os pontos que precisam ser atacados pela CBF com relação à presença de estrangeiros, pelo menos no meu entender, e nós discutimos ontem isso, é o número de estrangeiros inscritos, né, por cada time. 9 estrangeiros, eu acho muita coisa. Eu acho que isso atrapalha o futebol brasileiro e impacta também na seleção brasileira. Eu acho que tem que ter um limite, tem que diminuir o número de atletas estrangeiros em cada time. 6, 7, sei lá, 5, aí sim eu acho salutar. Agora, este preconceito com relação a técnico estrangeiro é de uma falta de gentileza, né, uma falta de sensibilidade tamanha, e ontem realmente esses treinadores, esses profissionais, eles envergonharam a classe e também envergonharam quem gosta de futebol. O Henrique disse que se tratava de uma homenagem e que o Oswaldo e o Leão homenagearam o Ancelotti da mesma forma que o professor Girafales elogia o seu Madruga. O Newton de Paula, bom dia. Inveja é uma M 3 pontinhos. Ontem vimos o lobby que treinadores fizeram para tentar proibir o estrangeiro na seleção. Não tem qualidade e tentam impedir quem tem. Querem manter a reserva de mercado deles. É o Newton aqui. O Daniel escreve, em relação ao Oswaldo e Leão, não é à toa que os mesmos estão desempregados. Daniel de Souza é quem manda aqui. O Alexandre de Hortolândia, bom dia, povo amado da CBN. Vocês e nós com o dinheiro do Ancelotti, vocês não tinham dado no pé? Manda aqui o Alexandre de Hortolândia. Não. Mas o Ancelotti é um cara muito sério, né? Ele abraçou o projeto também, né? Eu acho que é um grande desafio ainda. E outra, né, Júlio? Mas ele tá envolvido no projeto. Convenhamos, tudo bem. A seleção não é mais aquela, a seleção não é mais galáctica, tal, mas é a seleção brasileira. É uma seleção de respeito, é uma seleção que causa ainda um certo furor no futebol internacional, assim como a gente fala da Itália. A Itália tá 2, 3 mundiais sem comparecer e a gente tem um respeito tremendo pela seleção italiana. Então acho que isso ainda mexe com um treinador tão vitorioso como o Ancelotti. Salve, amigos do CBN Esportes. Olha o que fizeram com o Ancelotti, foi um desserviço ao nosso futebol, ainda bem que ele é o cara centrado. Vinícius, nosso especialista em Fórmula 1. Papelão do Leão, do Oswaldo, muita falta de educação. Manda aqui o Emerson Dias. Obrigado pela mensagem. O Antônio Wilson, galera da CBN, eu tenho 34 anos de Campinas. O que eu já vi de projeto para renovar o Majestoso, toda vez que o time tá na crise, inventam isso. Não vai dar em nada. Manda aqui o Antônio Wilson. Mas depois eu vou explicar certinho. Tava conversando com um amigo. Esse amigo também não acreditava muito. Esse amigo também não punha muita fé. Mas esse, assim, eu tô aqui desde 2017. O único projeto que eu ouvi foi aquele da arena que eles queriam construir lá no CT do Jardim Olímpia, que depois viram que não era viável, né? E acho que até não podia por conta de algumas questões ambientais, mas tudo bem. Foi o único que eu ouvi desde que eu tô aqui trabalhando na imprensa de Campinas. Esse de reforma do Moisés Lucarelli, pela primeira vez eu estou ouvindo de reforma. E tem alguns pontos, claro que tudo depende da questão interna, estatuto, e claro que tem o interesse do parceiro e tudo mais. Só que esse, pelo que eu vi e pelo que eu entendi, ele é viável. É caro, precisa do parceiro, não pode ter atrito com o parceiro no meio do caminho, porque senão vai ficar uma obra parada lá. Mas é viável. Daqui a pouco a gente vai falar mais no Bloco da Macaca. É ou não é, Júlio? Bom dia, galera. Rodrigo Pulpo de Campinas. Não me recordo se o assunto foi discutido ontem no Arena, mas gostaria de saber a opinião de vocês sobre o show de horrores. Tá falando sobre o fórum, né? É que o Rodrigo mandou a mensagem mais cedo aqui, a gente acabou falando. Bom dia, Tayla. Não, isso aqui é pra mais tarde. Bom dia, Tayla. Tayla Ramos, a gente tá produzindo o CBN Campinas. Está concentrada. 2 horas, L. Marco Guarizo, trazendo as informações de Campinas e região. Campinas. Bom dia, Júlio. Bom dia, Luir. Não dá pra esperar qualquer atitude educada por parte do Leão. Cara, ó, bastidores agora, hein?
O Leão é vizinho do meu irmão em Portugal, cara. Caraca. É mesmo? Ele foi pra lá? Ele reside lá em Portugal. Prédio ou casa? E aí, eu não posso dar esse detalhe. E aí, o meu irmão disse que ele é um cara muito gente boa. Que eu falei assim, né? Falei, cuidado aí, viu? O Leão dá patada, não sei o quê. Já bateu o repórter nosso aqui. Ele falou assim, não. É verdade, né? Não, o Leão é gente boníssima, cara. A gente tem uma resenha legal, assim, quando encontra. Ele pergunta do Brasil. Fala que não quer voltar a morar aqui no Brasil por conta da violência. Então, quando ele vem, ele só vem pra... Ele teve a casa assaltada, né, em São Paulo. Deu bastidores. Foi super traumático. Sim, isso. Não recuperou um monte de coisa importante. Então, ele e a esposa não querem voltar a morar no Brasil, mas que eles vêm pra eventos. Só que ele é um cara educado. Me surpreendeu, porque ele tem essa figura de um cara bravo, sisudo. Mas se você pegar o próprio Oswaldo, né, Júlio? O Oswaldo é de uma gentileza, um cara sutil, um cara suave, tranquilo. Fez procedimentos. Fez, tá diferente pra caramba, né? Mas precisa rever, né? Precisa rever. Mas não sei, foi num momento ali, não sei, um desabafo dos dois, né? Numa hora errada, num momento errado, um pensamento até errado, retrógrado, né? Mas com relação a pessoa, o Oswaldo sempre me passou também. O Leão é um pouco mais austero, bravo, né? Mas o Oswaldo sempre me passou muita gentileza, tranquilidade. Será que se o Braga ou Vitória de Guimarães convidasse o Leão para dirigir a equipe, ele reclinaria da ideia? Não, eu acho que ele não tá mais... Não, eu acho que já encerrou já. Não. Ele foi recentemente comentarista, não sei se... Até nesse depoimento, né, do Leão, ele disse que é um ex-treinador e tal. Então, podia pelo menos ficar gerando nesse burburinho aí, né, Leão? Poxa. Ô, Leão, calma. Tá de brincadeira. Guilherme Pradella está chegando com informações do futebol paulista. Fala, Pradella. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o atual 10º colocado com 42 pontos. Já o time de Bragança é o 14º, com 36. Hugo Souza desfalca o gol corintiano. Ele foi poupado em razão de uma pancada sofrida na coxa esquerda no jogo contra o Grêmio. Em compensação, Ranieri, Martinez e Breno Bidon voltam de suspensão. Um provável Corinthians para este duelo deve ter Felipe Longo no gol, com Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Maicon, André Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Quem também entra em campo nesta quarta é o São Paulo. Duelo contra o Flamengo, às 9h30 da noite. Como o estádio do Morumbi está sendo utilizado para shows, o confronto será na Vila Belmiro, em Santos. O lateral direito Cédric Soares, recuperado de fratura no dedo do pé, volta a ser relacionado. O também lateral Mike e o atacante Luciano, que cumpriram suspensão automática contra o Vasco, também ficam à disposição. O provável tricolor para o confronto deve ter Rafael no gol, com Ferrarese, Arboleda e Sabino na linha defensiva, Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Patrick na lateral esquerda, Luciano e Lucas Moura. O São Paulo é o atual 8º colocado com 44 pontos. Já o Flamengo é o vice-líder da competição com 64. Quem fica de olho neste confronto é o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro com 65 pontos, à frente do rubro-negro. O Verdão entra em campo na quinta-feira, às 9h30 da noite, no clássico contra o Santos, no Allianz Parque. Gustavo Gomes e Alan, que foram poupados no jogo passado contra o Juventude, treinaram na terça-feira e podem ficar à disposição. O Everton ainda segue fora. Já o Santos, 16º colocado, com 2 pontos à frente do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, não deve ter o atacante Neymar no duelo contra o Clube de Palestra Itália. Ainda buscando a melhor forma física, ele será poupado do confronto. O gramado sintético do Allianz Parque também gera preocupação na comissão técnica. Sem poder contar com o zagueiro Luan Pérez, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o técnico Juan Pablo Voivoda pode escalar o paraguaio Alexis Duarte como substituto. De São Paulo, Guilherme Pradella. Obrigado, Guilherme Pradella. 11h32. Daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas.
CBN. Quarta-feira, 5 de novembro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que emitir opinião sobre política monetária não deveria ser um ato encarado como provocação. Ele deu a declaração um dia depois de ser alvo de críticas por ter dito que, se fosse diretor do Banco Central, reduziria a Selic. De acordo com Haddad, parece que virou tabu falar de economia no Brasil. Hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia como ficará a taxa básica de juros. Segundo o mercado financeiro, a Selic deve ser mantida em 15% pela terceira vez seguida, maior nível em quase 20 anos. O início do ciclo de corte está previsto para janeiro. Quase 80% das áreas de garimpo no Brasil são ilegais e boa parte delas faz parte de terras indígenas. A informação está num estudo publicado na revista científica Nature. De acordo com o MAP Biomas, o território usado para a atividade soma 2.400 quilômetros quadrados, o que equivale a quase 2 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O IBAMA afirmou ao portal G1 que, tanto em campo quanto via satélite, mantém diversas ações de fiscalização ao garimpo ilegal na Amazônia. Mais de 90 pessoas morreram em decorrência da passagem de um furacão pelas Filipinas, conforme dados compilados pela agência de notícias France Press. Segundo autoridades, a água já baixou e o desafio, a partir de agora, é remover os escombros que bloqueiam as estradas. Moradores e comerciantes começaram a calcular os prejuízos causados pelo fenômeno. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Volkswagen Germânica está presente nos seus canais. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Horas e 36 minutos. Chega de fofocas, Antônio Lobo. Vamos trabalhar com informações agora da Ponte Preta. Deixa eu só mandar um abraço para a cidade de Cosmópolis. Cosmópolis nos abraça. Aliás, Cosmópolis será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pra chegar em Cosmópolis, você pega... né? Deixa quieto. Cosmópolis é aquela de Barão Geraldo. Isso, Paulínia, né? Isso. E vai embora. Aí você chega em Cosmópolis. E lá tem o Cosmopolitano, que vai participar também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muita gente reclama, né, que aqui na região são poucas sedes, né? Se não me engano, Porto Feliz já foi, Itapira. Sim. O Guarani tava mandando jogos da base lá, do Sub-17. Cosmópolis. Em Cosmópolis. Telmo de Almeida? O Sub-17 vai Telmo de Almeida. No sábado. Vai brigar no sábado a primeira semifinal contra o Ibrachina. Aqui é informação, 10 horas da manhã. Aqui é informação. Exatamente. Estádio Telmo de Almeida, a casa do Cosmopolitano, que também vai participar do torneio. Olha que legal, então. Legal. A Federação Paulista de Futebol deve divulgar todos os detalhes no dia 25 de novembro da Copinha, que é o primeiro torneio do ano. Coisa linda. Muitos talentos, jovens que querem buscar aí um lugar ao sol. Boa. Eu adoro. Eu também. É. Amo. Tabela.
Tabela e sorteio. Calma, você quase soltou. Gente, não, é come. Vai. Como gosta, cara. Chaveamento. Os caras gostam de sorteio, velho. Aliás, Chaib, falando em sorteio, hoje vai ser definido o confronto da final Palmeiras e Ferroviária, Copa do Brasil Feminina, hein? Ontem o Palmeiras atropelou o São Paulo. Eu assisti o jogo, hein? São Paulo no primeiro tempo jogou nada. Nada. Jogou nada. Aí o Palmeiras fez 2-0. No segundo tempo, São Paulo começou pressionando, foi pra cima. Sim. Só que aí teve uma jogadora expulsa. E aí o Palmeiras só não aplicou uma goleada maior porque teve humildade, como diz aquela música, né? O Palmeiras vai gabaritar todos os campeonatos do futebol brasileiro, né? Mas o Palmeiras passou por uma reformulação, né? A Rosana é a treinadora, assumiu recentemente o comando do Palmeiras. Palmeiras aí que mesmo com todas essas mudanças aí, mas tá indo bem. O Ferroviária tem um bom time também, uma tradição gigante no futebol feminino. Vamos lá então, Lupe. Informações da Ponte Preta, 5 de novembro, faltam 25 dias para sabermos quem vai ser o presidente da Ponte e 15 dias para saber se a única chapa registrada de fato aí vai reassumir, né, o poder aí pelos próximos 4 anos. No dia 20... Continuar, né, no poder. No dia 20 tem a resposta, né, essa primeira parte da eleição, que é a eleição da chapa, e só uma foi protocolada na última sexta-feira, e no dia 30 tem a eleição, né, dos 150 conselheiros natos e a outra turma dos eleitos, né, 150 eleitos que vão definir o presidente, o conselho fiscal, o conselho deliberativo. Todos esses cargos serão preenchidos. Então, a eleição na Ponte tem 2 etapas. Por isso que o mês de novembro, para a Ponte Preta, ele não é parado, mas ele ainda depende muito dessa questão política. E até entrando nesse assunto, Júlio, que ontem nós acabamos descobrindo, né? Ou, na verdade, a reunião do Conselho Deliberativo da Ponte, para os conselheiros foi apresentado não é a planta, mas um modelo de como vai ficar o Moisés Lucarelli. Aliás, para quem está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, acompanhando o CBN Esportes com imagem, tem algumas fotos que foram divulgadas pela empresa, né, a Quadra Capital, que é o investidor, que é o parceiro da Ponte Preta nessa revitalização, nessa grande reforma do Majestoso. Então ontem foi apresentado e explicaram um pouquinho mais de como pode ser costurada essa parceria. A Quadra Capital, ela aparece como o investidor. A Quadra Capital, ela é uma empresa, né, que tem aí a questão do investimento e apresentou esse projeto. E é importante a gente destacar, alguns ouvintes falaram, mas eu já ouvi muitos projetos de arena, de reforma e nada saiu do papel. Pelo que foi apresentado pela empresa no documento divulgado para a imprensa, né, que a Quadra é uma gestora independente de recursos por meio de fundos de investimento, essa mudança, ou melhor, essa reforma, ela vai respeitar todas as etapas internas da Ponte Preta. E o que isso significa? Por exemplo, ontem os conselheiros viram um projeto. Mas qual que é o próximo passo agora? Tem que esperar essa questão política. Não tem como fazer muita coisa agora porque a Ponte está passando por um processo eleitoral. Definido isso, aí outros passos serão dados, como, por exemplo, levantar ainda mais a fundo a questão de quanto vai custar essa reforma, passar para os conselheiros, votação do conselho, votação de assembleia, costurar como vai ser essa parceria, se uma SAF, eu estou dando exemplo, tá? Não tem nada disso discutido. Ou se um modelo de gestão parecido com o que a W Torre fez com o Palmeiras na reforma do antigo Palestra Itália, hoje Allianz Parque. Então tudo isso vai ser trabalhado. Se for aprovado, e isso é muito importante destacar, todas as etapas do Estatuto da Ponte dentro da ordem, essa obra terá um prazo de 24 a 35 meses com um custo estimado em 400 milhões. Detalhe importante, alguns pontos do estádio são tombados, como por exemplo a fachada, as 2 torres, o salão nobre e as escadarias que dão acesso
para o piso superior. Isso não pode mexer. Segundo o projeto, a capacidade do estádio para 21 mil torcedores, arquibancada e camarotes, mas em eventos pode chegar até 38 mil pessoas em eventos. E estacionamento para 800 carros. E um outro detalhe importante, em alguns projetos, eu estava conversando com uma pessoa que vive a Ponte Preta, que foram apresentados, era necessário comprar algumas residências ao lado, até porque é uma área residencial. Esse projeto não. Esse projeto de reforma, ele é só pro terreno onde hoje se encontra o estádio Moisés Lucarelli. Então, por isso que eu até trocando figurinha com esse amigo, eu fiquei com a sensação que é um projeto viável, mas repito, tem que passar por todas as questões envolvendo o estatuto do clube. Nada será feito sem o conselho dos conselheiros, da Assembleia do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, um acordo bem firmado com a empresa para que no futuro tudo isso dê certo e fique como a gente está acompanhando aí nas imagens do YouTube. Eu achei bem legal, viu, Júlio? É muito legal porque mantém a estrutura, né, da fachada histórica ali do Moisés Lucarelli. Tô muito curioso para saber em termos até de ocupação desse espaço ali próximo da linha do trem, né, se de repente a ponte pode conseguir ou a construtora pode conseguir mobilizar ali para expansão até territorial do estádio. Mas temos dois tipos de ouvintes nesse momento quando o assunto é o estádio. Uma ala achando que, poxa, mais uma vez um projeto que não avança, mais uma vez um projeto próximo ali do período eleitoral, e uma outra área que, nossa, se acontecer vai ser bacana, porque o futebol campineiro precisa se modernizar. Se tem uma expectativa, inclusive, muito grande do próprio Guarani, com essa reaproximação do Graziano, do avançar da arena do Guarani. Então, eu sou do time que quero acreditar que Campinas vai se modernizar para tentar dar essa volta por cima. Campinas tem algumas saídas para voltar a ser relevante. E uma dessas saídas é a modernização das estruturas, de CT, de estádio, não digo nem de SAF, né? Mas começa pela estrutura, como fizeram no Novo Horizontino, Mirassol e outros exemplos de sucesso, Carlão. É claro que gera uma certa desconfiança por parte do torcedor em virtude de tantos projetos já que foram apresentados, né? E aí eu coloco o Ponte Guarani, né? O Guarani já lançou projeto e até agora nada de mais concreto aconteceu, a própria Ponte Preta também, nada de mais concreto aconteceu, então é natural essa desconfiança, né, no caso agora do torcedor pontepretano. Mas o projeto em si, e pelo que o Lupe me falou, e por este desenho, né, por esta maquete que foi apresentada, é um projeto que seduz, é um projeto que, se ele for realmente concretizado, é algo importante, porque, ô Júlio, você citou algo que parece que a gente em Campinas não sabe a força que tem, tá? A Ponte, ela foi a campeã, então vamos utilizar a Ponte como exemplo. Olha o potencial que esse clube tem, né? O potencial econômico, está numa cidade pujante, perto de São Paulo, com aeroporto, uma cidade estruturada com empresas, né? Todo mundo viu a comoção que foi a Ponte. Do lado do Guarani também a mesma coisa. O Guarani já foi campeão de brasileiro, já participou de Libertadores, tem uma torcida gigante também, né? Ponte Guarani, em termos de torcida, tem muito mais força, com todo respeito e reverências a Mirassol, a Novo Horizontino, a Red Bull Bragantino. Eu acho que em termos de força, de torcida, não tem comparação com os dois clubes de Campinas. Agora, em termos estruturais, em termos administrativos, nós estamos numa terceira divisão não falo de Série C, nada disso, mas nós estamos numa terceira prateleira. Né? Haja visto os problemas que a Ponte Preta passa, os problemas que o Guarani também está passando. Mas, claro, uma modernização de CT, um estádio de primeira qualidade, porque os nossos estádios, infelizmente, apesar de ter, né, a história maravilhosa do Moisés, a história maravilhosa do Brinco de Ouro, mas são estádios obsoletos hoje, né? A gente pega esse salto de qualidade, por exemplo, que deu um Palmeiras, não estou comparando a força de um Palmeiras com os clubes de Campinas, mas o salto de qualidade é muito em virtude do estádio também. Então eu acho que essa modernização, se ela sair do papel, é algo importante.
é algo em que pode fazer a Ponte Preta renascer em termos de nível nacional, não só uma Série B, mas pensar em Série A, pensar em outras competições, pensar em revelar jogadores, em colocar jogadores em seleção brasileira, como já foi uma característica da Ponte também. Eu acho importante. Também é aquela coisa de Santo Tomé. Eu acredito vendo, né? Saindo do papel. Mas este projeto é um projeto, sim, que não deixa de ser algo importante, algo salutar, que se acontecer, a Ponte Preta dá um salto de qualidade, eu tenho certeza disso. E tem um detalhe também, que assim, eu gosto de grandes obras. Sim. Grandes obras. Já viu como é que funciona o Canal do Panamá? Sim. É algo incrível. E outro dia uma engenharia maluca. Uma engenharia maluca, mas assim, coisa o cara que fez aquilo lá, inteligente a nível máximo. E tem muita coisa acontecendo. Outro detalhe. A Vila Belmiro também está nesse processo de reformulação, o Santos está tentando lá com a W Torre e tudo mais. E um dos motivos para a revitalização da Vila Belmiro, de uma construção na arena, na Baixada Santista, é aquela ligação direta que tem ali, aquele túnel que vai passar por debaixo do mar, lá Guarujá e Santos. Guarujá, Santos. Isso. Ali tá tudo... As coisas estão mudando. E aqui em Campinas está envolvida também numa obra muito legal, que eu também tenho acompanhado, que é a construção do trem que vai sair lá de São Paulo e vai passar por Jundiaí, Campinas, a viagem muito mais rápida. Ou seja, tá tudo mudando. E se Campinas ficar para trás, vai perder aí oportunidades de negócios com o avanço de várias coisas. Infelizmente, a gente ficou para trás, né? Porque como que dois clubes fortíssimos, dois clubes com uma repercussão imensa que tem Ponte Preta e Guarani, como que esses clubes, com o tamanho das torcidas, eles podem ficar numa Série C estagnados, né? O Guarani vai para o segundo ano numa Série C, a Ponte subiu, mas está numa Série B também, que é um campeonato importante hoje, mas não é o sonho de consumo do torcedor de Campinas. E numa cidade, como você disse, Lupe, estruturada, uma cidade com um potencial financeiro, um potencial de mercado, com multinacionais. Então parece que tudo caminha aqui na região, tudo crescendo, mas infelizmente em termos futebolísticos, a gente está ficando para trás. E ficando para trás, e equipes que não têm a mesma força, a mesma pujança de Ponte Guarani, anos-luz à frente. Porque hoje, em termos de estrutura, a gente não pode comparar mais com o Mirassol, a gente não compara mais com o Novo Horizontino, a gente não compara mais com o Bragantino, que em termos estruturais são gigantescos. Porém, aquela coisa da paixão que a gente fala, eu sempre pego no pé do Bragantino aqui, mas aquela coisa de força, de potência econômica, eles não têm. Eles têm estrutura, disputam Série A e com merecimento. Mas a força de torcida, a força de arquibancada, a força de tradição que tem Ponte Preta e Guarani, estas equipes não têm. Só que a gente não aproveita, né? Infelizmente. 11h50, intervalo. Daqui a pouco o Antônio Lupo vai passar aqui a atualização sobre a busca por reforços do Guarani. CBN Esportes Campinas. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Com você construindo o mundo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para trazer os resultados da Superliga Feminina. Ontem o Fluminense venceu o Praia Clube 3-1, parciais de 25-21, 25-13, 27-25 e 25-17 para o time carioca. A quarta rodada da Superliga Feminina continua na quinta-feira com o duelo entre Tijuca e o Flamengo e o duelo entre Sorocaba, que é uma das novidades na elite do vôlei feminino, contra o Barueri, quinta-feira, 6 de novembro.
Iga Atacado, hortifruti fresquinho com CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 52 minutos. Antônio Lupe, como é que está a montagem do elenco do Guarani para 2026? Por enquanto, Juliana, de oficial, caneta, no contrato, anúncio do Guarani, não tem muita coisa. Mas nos bastidores, o Guarani está se movimentando para montar um time competitivo para Campeonato Paulista, Copa do Brasil e, novamente, a Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem nós trouxemos aqueles nomes: Maurício Antônio, zagueiro do Paysandu, o William Farias, do Novo Horizontino, e o Guilherme Parede, que estava no Vila Nova, já está na pista sem contrato, porque ontem ele rescindiu com o Tigrão da Vila Formosa, o Colorado. Ah, que saudade, Vila Nova. E hoje mais dois nomes são cogitados e que estão na pauta do Farney Coelho, o homem forte de futebol do Guarani. São eles: Fernando Miguel, aquele mesmo goleiro, 40 anos. Ele tá no Ceará, fez 13 jogos na temporada, não tem sido utilizado nos últimos anos. E outro jogador que está no radar do Guarani é o Giovanni Pavani, ou só Pavani, 28 anos. Ele é meio-campista, está no Remo, fez 34 jogos em 2025, 2 gols e 1 assistência. E ano passado, em 2024, ele fez parte da caminhada do Remo na Série C, né? Conquistou acesso numa reação incrível do time lá de Belém do Pará. Ele participou de 40 jogos na temporada inteira de 2024 e marcou 3 gols. Também passou por Chapecoense, Operário, São Bernardo, Água Santa, Taubaté. Ele que é da cidade de Catanduva, que fica ali na região ali de São José do Rio Preto e tudo mais. São 2 jogadores que estão na mira da diretoria. Mas Lupe, Fernando Miguel, 40 anos, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, 40 anos. Como é que o Guarani vai conseguir pagar, ou como é que o Guarani vai conseguir seduzir o atleta para disputar uma Série C? Hoje ele tá na Série A. Um contrato um pouquinho mais longo. Até porque é um cara de 40 anos. A mesma coisa que a Ponte fez com o Diego Silva. Exatamente. Oferece um contrato maior para um jogador mais experiente, é atraente. Ou até colocar no contrato uma renovação automática. Por exemplo, você vem para jogar a Série C, se a gente subir no final do ano, nem precisa assinar outro contrato. Automaticamente você já tem um vínculo para a temporada 2027. Então o Guarani trabalha com essas questões para seduzir os jogadores, porque é o que a gente sempre fala aqui, né, Júlio? Sim. Jogar a Série C por um atleta do status do Fernando Miguel, que tem mercado, mesmo com 40 anos de Série B, até mesmo uma Série A menos, como diz Carlos Freitas, vir para disputar uma Série C é complicado. Por isso o Guarani tem feito aí algumas engenharias contratuais para seduzir esses atletas. Mas aí entra muita questão, eu não gosto de usar esse termo, mas ainda existe em algumas situações do futebol, que é o peso da camisa. O Guarani é vitrine. E o campeonato que disputa, porque disputa um Paulistão, e disputa o Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Se você joga bem, se você consegue um bom status, você permanece valorizado. Mas o Fernando Miguel, com 40 anos, eu acho que ele tá interessado também no contrato longo. Eu acho que é um fit, um match, uma combinação perfeita. Um love, né? Eu acho que o Guarani precisa de um goleiro assim, ó. Quem é o goleiro do Guarani? Referência. É o Fernando Miguel. Porque não teve isso esse ano, Porque, né? Quem é o goleiro do Guarani? E, gente, com todo respeito ao Andrei, ao Dalberson, ao Fred Conte, ao Emerson Júnior, mas nenhum desses 4 nomes vai passar a credibilidade que um nome consagrado no futebol nacional como o Fernando Miguel tem, entendeu? Então eu acho que é um movimento muito interessante se o Guarani conseguir concretizar como parece que vai. Normalmente, assim, equipes vencedoras em Série B, Série C, ela tem os alicerces, né? O goleiro não tem jeito, experiente e com qualidade. Um sistema defensivo, né? Um meio campo e um cacheiro pra fazer gol. Pelo menos 5 jogadores. O quê?
Cacheiro, um matador. Eu gosto dessa nomenclatura. Um matador pra fazer o gol. O cara que usou isso aí foi na Scratch do rádio. A Scratch do rádio é boa. 1974. Aí você, com a camisa amarelinha, canarinho. Aí você monta a base com esses 5 atletas, né? E aí vai enxertando, vai qualificando. Mas o Fernando Miguel, cara, com 40 anos, hoje no futebol brasileiro, tudo bem, o Fábio é exceção, mas eu acho que o cara com 40, ele tem mais uns 2 aninhos aí pra queimar. 41, 42, e é um goleiro que ele tem como uma qualidade a liderança, né? E o Guarani precisa disso. Com todo respeito, mas o Alan Santos, ele foi o capitão da equipe, né? Ele não passa essa, né? Aquele cara, o xerife, o capitão, tal. O Fernando Miguel, não, até pela, né? O barbudão, cara de bravo, tal. Seria um cara interessante. Eu acho que o Guarani precisa, sim, desta referência, não só da referência técnica, né, ou aquela referência da arquibancada, o cara que, quem que o Guarani tem? Há algum tempo era Fumagalli. Então o Guarani é o Guarani do Fumagalli. O Guarani é do goleiro Fernando Miguel. O Guarani precisa, sim, destas referências, até porque não tem. A última, talvez o Regis, a gente pode colocar como uma referência, né? Em 2023, pelo menos foi assim, né? Foi bem, mas o Guarani, ele necessita, sim, não só de uma referência pro torcedor, mas ele precisa de uma referência no gol, algo que há algum tempo o Guarani não consegue ter. Mas aí também tem um outro detalhe, né, Júlio? Detalhe no ar. Se fechar com o Fernando Miguel, me ajuda, Fernando Miguel, Dalberson, Andrei e Emerson Júnior, que não deu certo lá para ir pro Confiança. Ao que tudo indica, o que o Guarani quer neste momento é a saída desses 4 jogadores. Ou então a permanência de um deles para ser o reserva imediato. Porque o Guarani trabalha... o cenário ideal pro Guarani nesse momento é Fernando Miguel titular, essa é a prioridade. Um reserva, que pode ser o Dalberson, mas o Dalberson tem um vencimento alto também, então o Guarani tá tendo... Se eu pintar uma oferta, uma possibilidade de saída pro Guarani é mais negócio. E aí o terceiro goleiro ser o Ian Vieira da base. Então você empresta o Fred Conte, empresta o Emerson, tenta emprestar o Andrei, vê o que vai fazer com o Dalberson, mas... O Guarani quer reformular 100% o setor de goleiros, entendeu? Só que é um desafio. É que a gente falou aí também. Já entra como o erro da administração. Então, porque você onerar o caixa com 4 goleiros, né? Então aí que a gente fala, do Lupe, da avaliação, de ser assertivo. O Guarani tem um aporte financeiro aí de emprego. Tudo bem, mas, você não pode ficar rasgando dinheiro. Não pode. Né? Você com 4 goleiros Aquela emergência de contratar um goleiro. E na realidade você não tem um, né? Você tem 4, mas não tem um. Isso. Né? Então é aí que a gente fala do investimento, dos contratos longos feitos de maneira errada, na base da emoção. Então tem que tomar muito cuidado. O Guarani, neste aspecto, ele falhou demais em 2025. Mas assim, o que justifica um contrato tão longo para Fred Conte, para Emerson, e aí tá na conta do senhor Rodrigo Pastana, esses 2 nomes. Aí você renova com o Andrei, aí acho que já é Farney. E aí você contrata o Dalberson pra ser o cara oferecendo um contrato longo e agora muda de ideia, entendeu? Então tá 2-2 aí por Farney e pro Pastana, em relação aos erros nessa posição de goleiros. 2-2 em erros, né? E 2-2 em erros, exatamente. Porque naquela altura de Série C, porque o Dalberson, ele chega pra última rodada. Isso. Pra reta final. Pra reta final, ele jogou o quê? Se ele jogou 10 jogos... É muito, foi muito. Faixa aí, e aí, o que você faz? Naquele desespero, não, precisa de um goleiro, precisa de um goleiro. Tem o Dalberson, mas o Dalberson quer 2 anos de contrato. Não, vamos fazer. Aí que tá a questão de agir com a emoção e a razão. E às vezes a emoção no futebol custa caro, né? Nossa, essa foi bonita, hein? Foi. Você pode mandar pra mim gravada depois, Precisa ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. A razão, ela é importante, mas ela precisa da emoção, assim como a emoção precisa da razão. Meu Deus, que susto. Eu entendi que o nosso amigo falou que o jogador estava morrendo, mas na verdade está no remo. O Pavani. A nossa ouvinte. Está no remo. Divina. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tenho informação sobre o estado de saúde do atleta. Clube do Remo. Ele está no remo. Para Antônio Lupe, o maior do norte. Já foi um dia, né? Hoje é a Tuna Luso. Tchau, gente. 4 horas tem arena. Até amanhã. Seja CBN